No meio desses levantes que você enfrentou, e hoje, graças a Deus, essa tempestade foi embora. Vem e volta, né? Pastor, é que assim, a forma... Esses dias eu fui num... Vem e volta. Esses dias eu fui num debate aí que o cara queria me bater lá no debate, né? Eu vi. O cara queria me bater. E aí depois começou a gravar um monte de vídeo, aonde até esse áudio foi parar. Responde uma pergunta. Ah, Aquele cara, ele... Todos nós percebemos ali que foram acusações infundadas, tá? Ele é uma pessoa que não tem voz, tá? E ele foi ali leviano, mentiroso. Como é que você manteve aquele equilíbrio ali, aquela paciência, Como é que foi isso, aquilo ali? Que ele bateu na mesa, xingou, te chamou de todos os nomes, de todo palavrão, colocou o nome de terceiros. pastor, eu pensei o seguinte, essa reação que ele tem, todos esperam. Agora, se eu tiver a mesma reação que ele, ninguém espera. E se eu tiver, eu serei criticado por isso. Eu vou perder totalmente a minha razão diante das pessoas que estão me assistindo. Então, Deus deu graça para eu manter a tranquilidade e a paciência. E isso revelou o equilíbrio concedido pelo Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo para lhe dar equilíbrio, a pessoa te xingando de tudo quanto é nome, falando inverdades a seu respeito, fazendo acusações levianas, e você manter a tranquilidade, a calmaria, é só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. E ele revelou que ele é desequilibrado, perturbado, doente, discurso de ódio. Esse cara tem um discurso de ódio terrível no canal dele, nas redes sociais dele. E, infelizmente, tem muito crente que segue. Você foi pronto para esse debate, sabendo que poderia dar ruim? É que foi assim, pastor. Eu tinha sido convidado para um podcast. Beleza, eu já tinha ido no podcast do menino. O menino lá falou bem assim, Fábio, eu iniciei o podcast aqui por causa do Eu Acredito. Comecei a assistir e tal, você inspirou, você não sabe, mas você me ajudou muito. Aí, beleza, no primeiro eu fui, aí agora ele tinha me convidado para o segundo. Aí eu fui. Aí um dia antes, não lembro direito, um dia, algumas horas antes, ele entrou em contato e falou, o Paulo, o fulano, tá aqui. Você aceita participar de um debate com o tema mídia evangélica, informação ou manipulação? Aí eu falei, é sobre esse tema, ele vai se comportar. Eu falei, esse cara parece meio desequilibrado. Leva pessoas para estar lá no estúdio, para caso as coisas saírem do controle, ter mais pessoas lá para segurar e tal. Ele, não, ele já esteve aqui, foi bem tranquilo, não sei o quê. Aí eu não falei, ouviu o conselho. eu falei assim, é complicado, porque, assim, é debate. Num debate pode ser que eu seja mais provocador, eu vou jogar algumas coisas e ele não vai aguentar. Aí ele, não, tá, vamos lá, não sei o quê. Aí foi, ainda bem que tinha pessoas lá no estúdio, então eu já tinha uma percepção do que ia dar, então eu já tinha me preparado psicologicamente, entendeu? Eu falei, se ele vir assim, eu vou manter a tranquilidade. Só que eu fiquei com medo que tinha uma caneca lá, eu falei, se esse cara me jogar essa caneca... Não dá tempo. Não, eu já tava assim, ó, já tava pra qualquer coisa colocar assim. Meus olhos verdes. Se ele me jogar essa caneca, eu coloco a mão aqui, né? E deu naquilo lá, sabe? Mas... Meu Deus. Deus deu graça para manter a tranquilidade, só que aquilo ali mostra quem de fato é quem, né? Isso revela o desequilíbrio emocional da pessoa que fica na internet colocando as pessoas contra a igreja, colocando as pessoas contra pastores, né? Porque o propósito dessa galera desequilibrada é eles, pelos seus desequilíbrios, saíram da igreja e hoje quer afastar as pessoas também da igreja. É a síndrome de Satanás, né? Perdeu o céu e hoje quer tirar as pessoas do céu. Ô Fábio, você que tem entrevistado pastores, teólogos, você entrevista jornalistas também, né? Também. Que atuam na área de jornalismo, psicólogos, né? No modo geral, com a sua experiência, aonde que o evangelho está pecando hoje nessa geração atual? Aonde os grandes líderes, os influenciadores, onde estão pecando? O que está faltando hoje? É falta de informação? É falta de conteúdo? É um posicionamento mais rígido da igreja? Eu acho que no exemplo, nós estamos pecando bastante no exemplo. O mundo não observa aquilo que a gente fala. O mundo observa aquilo que a gente faz, a maneira como a gente vive. E o Billy Graham, ele já nos alertava bastante sobre isso, quando ele pregava dizendo, pregue a tempo e a fora de tempo.
se necessário, use as palavras. O grande problema é que nós pregamos muitas coisas certas com as palavras, mas distorcemos ou negamos aquilo que pregamos com as palavras, com a nossa vida, com o nosso viver, com a nossa conduta e com o nosso testemunho. Esse é o grande problema. Muitos pastores em púlpito são homens de Deus. Fora do púlpito fazem coisas piores do que o diabo. Se deixam ser conduzidos pelo diabo. Então, eu acredito que está faltando mais exemplo. Exemplo da liderança pastoral, dos obreiros, exemplo da própria membresia da igreja. Está faltando pessoas santas, santificadas. Está faltando pessoas que neguem a si mesmo, que renunciem a si mesmo. Está faltando cristãos que tenham, de fato, comportamento cristão. Comportamento cristão. Eu não estou falando de usos e costumes, eu estou falando de um caráter semelhante de Cristo. Faltou aquela transição do evangelho profundo e hoje um evangelho raso. Raso. Nós, ser cristão hoje é ser popular. É ser popular, ser evangélico é ser popular. Mas as pessoas não querem viver uma vida de renúncia que tem que viver para, de fato, ser cristão. A palavra cristão, no original, significa pequeno Cristo, miniatura de Cristo, ou aquele que se assemelha a Cristo. É interessante que não foram os apóstolos que se auto-intitularam como cristãos. Não foi a igreja que se auto-intitulou como cristã. A palavra cristão apareceu a primeira vez na Bíblia na cidade de Antioquia ou Antioquia, com a própria sociedade olhando para os apóstolos e vendo a forma como eles falavam, a forma como eles olhavam, a forma como eles andavam, a forma como eles viviam, a forma como eles expressavam os seus sentimentos, eles disseram, esses homens são cristãos, eles são parecidos com Cristo. A conduta deles nos leva a lembrar do Cristo. Aí hoje nós estamos dizendo com os nossos lábios que nós somos cristãos, mas a nossa vida não reflete a Cristo. Não corresponde com aquilo. O nosso viver não corresponde com o Cristo do Evangelho. Existe crente que compra e não paga. Existe crente mentiroso. Existe crente invejoso. Desleal. Existe crente desleal. Existe crente que fica falando mal do pastor para o seu vizinho. Como é que o vizinho vai na igreja se todo dia o crente fica falando mal do pastor? É mal. O crente fica falando mal do crente para a sua vizinhança. Como é, pelo amor de Deus, que a vizinhança vai na igreja sabendo que dos podres que tem de alguns crentes dentro da igreja? Então, assim, é complicado. E tem muita gente que fala bem assim, se for para ser crente igual fulano é... Eu não sou. Eu prefiro viver essa vida. Como, por exemplo, aqui em Portugal, eu sei que as igrejas brasileiras têm dificuldade em evangelizar os portugueses por conta de muitos pastores aqui de igrejas brasileiras não terem dado exemplos de cristãos e de conduta cristã, de caráter semelhante a Cristo. Acabou criando uma ruptura. Acabou, porque se Cristo, de fato, é igual alguns representantes dele aqui na Terra, esse Cristo não é o meu Cristo, ele é o Satanás.